A 25 quilômetros a nordeste de Dollis Cay, nas Bahamas, existe a entrada escura de um poço azul escondido entre os recifes de corais, conhecido como Four Sharks Blue Hole. E ao final desse poço azul está o maior sistema de cavernas subaquáticas de toda a região. Se você avançar toda a sua extensão até alcançar o final, poderá ver uma pequena fenda na parede, que leva direto para uma câmara quase inacessível, mas imensa. Em 1997, dois homens estavam explorando o que na época ainda era a inexplorada seção Uncharted, quando algo deu terrivelmente errado. Essa é a história deles. Por volta das 8 horas da noite de 17 de agosto de 1997, Rob Parker e Dan Malone, também conhecido como Duffer, sentaram-se na beira de um pequeno barco a cerca de 1,5 km da costa de Dollis Cay, nas Bahamas. Após fazerem os últimos ajustes, ambos se entreolharam, acenaram com as cabeças e então caíram de costas no oceano ao mesmo tempo. Em alguns momentos, Rob, seu amigo Duffer e mais dois mergulhadores de apoio começariam sua descida até o Poço Azul de 4 tubarões para mais um mergulho entre os milhares de suas carreiras. Todos do grupo eram experts, especialmente Rob, que na época, aos 35 anos de idade, já era referenciado como um dos maiores mergulhadores do mundo e, de longe, o melhor do Reino Unido. Ele solidificou esse título após mergulhar um recorde de 71 metros no Poço Wook, na Inglaterra, realizando o mergulho mais profundo do país durante 20 anos, antes de finalmente ser superado. O mergulho que o grupo estava prestes a fazer era apenas por diversão, mas os motivos que os levaram às Bahamas foi profissional. Eles seriam parte de uma equipe de mergulho filmada por um documentário de TV alemão sobre poços azuis. E Rob foi uma aquisição tardia, após o mergulhador local que havia sido contratado tragicamente se tornar indisponível. 4 meses antes, seu amigo próximo e um dos maiores nomes do mergulho técnico, Rob Palmer, perdeu a vida enquanto mergulhava em um poço azul no Mar Vermelho. Como Palmer estaria participando de uma conferência de mergulho no Egito, ele e vários outros palestrantes planejaram um mergulho que, supostamente, deveria ser um mergulho simples e rápido pela parede do poço. Seu plano era nadar ao longo das paredes e checar a vida marinha que se estabeleceu nas rochas. Quando entraram na água, em vez de nadar até a parede como fizeram os outros mergulhadores, Palmer começou a afundar rapidamente. Os mergulhadores, então, nadaram atrás dele, tentando alcançá-lo durante o caminho até 107 metros, antes que fossem obrigados a parar e retornar à superfície. Eles já haviam ido muito além da capacidade de seus equipamentos para tais profundidades, e ir mais além significaria morte certa. Palmer estava afundando rápido demais para alcançá-lo, e infelizmente nunca mais seria visto, pois afundou tanto que até mesmo recuperar o seu corpo era impossível. Ainda hoje, ninguém sabe dizer por que ou como ele afundou tanto e tão rápido. A teoria principal é de que ele sofreu um ataque cardíaco ou teve algum outro problema médico quando entrou na água, que teria o feito perder a consciência e então simplesmente afundar. Pouco antes de seu falecimento, Palmer foi um dos diversos mergulhadores cogitados para participar das filmagens deste mesmo documentário de TV alemão sobre poços azuis. A decisão foi tomada para prosseguirem com as gravações e completarem as filmagens. Ao menos seria uma forma de homenagear Palmer. Então, Rob Parker foi convidado a participar e ele aceitou imediatamente. Rob e Duffer chegaram às Bahamas 2 semanas antes e a agenda agressiva da equipe de filmagens os fez mergulhar todos os dias. Os mergulhos eram rotineiros e normais, porém Rob não era o tipo de pessoa que se contentava apenas com o normal. Sua vida até esse ponto foi dedicada a ultrapassar seus limites sempre que tinha uma chance, e muitos mergulhos consecutivos estavam começando a deixá-lo impaciente. Como parceiro de mergulho de longa data de Rob, Duffer sabia que a única coisa que traria Rob novamente ao equilíbrio seria planejar um mergulho que fosse mais compatível com a definição de Rob de diversão. Entretanto, eles deveriam manter em segredo, porque este mergulho extracurricular no Poço Azul de 4 tubarões era perigoso mesmo para mergulhadores do calibre deles.
Então, eles sabiam que nem a equipe de filmagens, nem a empresa de seguros concordariam com essa ideia. Porém, contanto que eles retornassem antes que a equipe de filmagens lhe passasse mais tarefas à noite, ninguém iria ficar sabendo se não fosse convidado. O motivo do Poço de 4 Tubarões ser perigoso é simplesmente por ele ser um poço azul. Se você quiser uma definição de o que é exatamente um poço azul, basta conferir os vídeos da playlist Mergulho Deu Errado. Mas, para recapitular, poços azuis são, essencialmente, cavernas verticais inundadas, que foram formadas durante as eras glaciais e estão espalhadas ao redor do mundo todo, incluindo aqui no Brasil. Mas as águas que banham as Bahamas são particularmente saturadas destas estruturas. 4 Tubarões, inclusive, foi descoberta a primeira vez por Palmer, e é por isso que o local foi selecionado para as filmagens. Não se sabe exatamente o número de poços azuis que existem pelo mundo, e nossa concepção sobre eles está constantemente sendo atualizada. A única coisa que sabemos com certeza é que eles podem ser bastante profundos. De fato, o poço azul mais profundo conhecido atualmente é o Poço do Dragão, localizado no Mar da China Meridional. Esse poço conta com cerca de 330 metros da entrada até o ponto mais fundo, e só foi descoberto há cerca de 10 anos. O segundo poço mais profundo chama-se Poço Tanja. Ele está localizado na costa do México e tem 300 metros de profundidade. Sua existência só foi descoberta em abril deste ano de 2023. Estranhamente, se você perguntar a um mergulhador com experiência em poços azuis o que os torna tão perigosos, provavelmente receberá respostas muito diferentes. Isso acontece porque talvez não haja uma razão específica que torne os mergulhos nesses locais tão arriscados. Antes de mais nada, a primeira coisa que temos certeza sobre os poços azuis é que eles são muito profundos. Qualquer descida descontrolada como a que ocorreu com Palmer pode rapidamente se tornar uma situação irreversível, já que o fundo desses poços está localizado onde a pressão da água é alta demais para os seres humanos sobreviverem. Muitos poços azuis também são conjuntos de cavernas de formato irregular e indefinido, interligadas por ramificações e passagens, às vezes com saída para o oceano profundo. Nesse último caso, a mudança de marés pode criar correntezas violentas, que arrastam os mergulhadores tanto para dentro quanto para fora do poço. Como resultado, as marés se tornam mais um fator cujo mergulhador precisa se preocupar. É necessário cronometrar o mergulho com as marés baixas para evitar esse risco. É por isso que Rob e Duffer estavam começando seu mergulho às 8 horas daquela noite. E ainda que alguns membros dos conselhos de mergulho não considerem o mergulho em poços azuis mais perigosos do que os outros tipos de mergulho, sob o pretexto de que não são poços que são perigosos, mas sim os mergulhadores que excedem seus próprios limites e os fazem parecer mais perigosos do que realmente são. De qualquer forma, o mergulho que Rob completou desde que desembarcou nas Bahamas foi um dos primeiros poços azuis que ele mergulhou desde os anos 80. Quando descobriu que 4 Tubarões abriga a maior caverna conhecida nas Bahamas, e em sua parede inferior tinha uma grande fenda que nenhum outro mergulhador havia explorado até agora, ele simplesmente não podia perder a oportunidade de ser o primeiro. Toda sua reputação havia sido construída com base na sua coragem de enfrentar aquilo que ninguém mais enfrentaria. Ele também era um alpinista autodidata e liderava expedições para cavernas ao redor de todo o mundo que nunca haviam sido mapeadas anteriormente, muito menos exploradas. Contudo, era nas águas onde Rob era mais prolífico. Mesmo quando era novato, não demorou muito para que outros mergulhadores percebessem que tinham um prodígio entre eles. Shaq Ashley era considerado pela comunidade de mergulhadores como um homem que basicamente escreveu sozinho o manual de instruções sobre mergulhos em cavernas. Uma vez que se ele tivesse feito sua carreira na Flórida ao invés da Inglaterra, certamente teria se tornado o explorador subaquático mais proeminente de sua época. De fato, apesar disso, Rob estava trilhando seu caminho para receber esse título. Não havia desafio no mundo que fosse grande ou assustador o suficiente para que impedisse Rob. Mesmo lidando com ambientes extremos, ele fazia o trabalho parecer tão fácil que até mesmo passou a inventar tarefas secundárias. Qualquer um que passasse um tempo perto dele sabia que Rob não tinha nenhum sonho a realizar. Sua vida pessoal resumia-se em buscar novas aventuras ou competições de mergulho, salto e até mesmo de flexões para se desafiar. Durante uma de suas expedições, Rob desafiou outros mergulhadores para uma competição de flexões debaixo do sol. Cada participante fez dezenas delas, mas ninguém fez mais do que Rob.
Mesmo no dia seguinte, enquanto seus colegas de competidores estavam sentindo fortes dores do esforço, Robb parecia apenas estar mais forte. Em 1983, aos 21 anos de idade, Robb foi selecionado para ajudar um projeto de filmagem no México, que deveria durar cerca de 4 meses. E a lista de integrantes desta expedição eram alguns dos maiores nomes do mundo em esportes radicais. Eles seriam liderados pelo reverenciado explorador de cavernas, Bill Stone. Quando Robb chegou, Bill imediatamente gostou dele, mas pensou que era um novato ansioso demais, então decidiu manter a supervisão constante. E apesar de sua propensão para enfrentar os desafios de frente, Robb era um integrante de equipe modelo, com uma personalidade que fazia as pessoas quererem estar por perto. Como, por exemplo, ainda nos primeiros dias desta expedição ao México, a picape que levava a equipe enguiçou na estrada. O motorista providenciou as peças que precisaria, mas levaria algum tempo até que elas chegassem. Esse contratempo arruinou os planos de toda a equipe, e Robb, percebendo isso, teve uma ideia. No melhor estilo brasileiro, ele pegou uma corda que estava na caçamba, subiu em uma árvore ao lado e a amarrou em um galho. Com isso, ele prendeu a ponta da caminhonete e improvisou uma pequena tirolesa. Em poucos minutos, toda a equipe de renomados pesquisadores e exploradores estava agindo como um bando de crianças na hora do recreio. Todos gostaram tanto de descer a tirolesa improvisada que ainda estavam se revezando no momento em que a caminhonete finalmente estava pronta para pegar a estrada. Essa era a energia que Robb transmitia para as pessoas à sua volta. No início de sua carreira, o nome de Robb se tornou sinônimo da palavra destemido. Mas uma verdade na vida é que ninguém está completamente imune ao medo, não importa o quão ousado ou durão pareça ser. Robb não era a exceção, mas daí surge a pergunta: qual a definição de medo para alguém que era prodígio em mergulho de cavernas, que já escalou o Monte Everest e aprendeu por conta própria a escalada técnica, além de fazer filmes em mergulhos cercado por tubarões sem nenhuma gaiola? Bem, incrivelmente, seu único medo era de ervilhas. Não era questão apenas de não gostar do sabor ou da aparência, era realmente uma fobia. Ninguém sabe como surgiu ou porquê, mas Robb fez de tudo para manter isso em segredo. Mas bastava um jantar em família ou entre amigos para a máscara cair. Apesar de todos quase sempre pensarem que se tratava apenas de mais uma de suas brincadeiras, até perceberem que não havia piada por trás disso. De qualquer forma, enquanto Robb, Duffer e seus amigos mergulhadores de apoio flutuavam na superfície da água bem acima do poço azul de 4 tubarões, eles verificaram seus equipamentos 2 vezes antes de iniciar o descenso. Apesar de ser um entusiasta de mergulhos desafiadores, Robb nunca deixou de lado a segurança. Quando tudo estava pronto, eles deram um sinal de ok e todos iniciaram a descida no poço azul. O plano era de que todos os 4 nadassem juntos até a entrada da grande caverna, a cerca de 12 metros abaixo da superfície. Uma vez lá, eles soltariam tanques sobressalentes que os ajudariam na descompressão durante a volta. Depois, eles alcançaram a entrada da fenda, onde os 2 mergulhadores de suporte permaneceriam. Como acontece em muitas cavernas, uma corda guia é instalada permanentemente, que é usada pelos mergulhadores para encontrar o caminho de entrada e, principalmente, o caminho de saída. Os 2 homens seguiram por cerca de 100 metros diretamente até a parede do fundo da caverna inundada, onde a fenda começava. Também era ali onde terminava a corda guia, porque ninguém jamais havia estado ali antes, então eles estariam por conta própria a partir desse ponto. Duffer, em seguida, puxou um carretel de corda de seu cinto e amarrou a ponta na entrada. Antes de adentrarem pela passagem, eles soltaram mais 2 tanques extras de descompressão e, em seguida, liderando o caminho, Robb se esgueirou pela abertura de cerca de 80 centímetros. Prevendo atravessar esse tipo de trechos mais apertados, ambos estavam levando o equipamento de respiração montado lateralmente, o que tornava seus perfis mais estreitos do que se levassem os tanques em suas costas. Sob seus braços, cada um carregava 2 tanques com trimix de gases nitrogênio, hélio e oxigênio, e abaixo do corpo deles estava outro tanque com ar convencional. Cada um desses tanques portava os gases que eles precisariam durante o mergulho, e a mistura desses gases é determinada com base na profundidade que eles planejaram ir. Seu plano era utilizar o ar comprimido até cerca de 73 metros, e depois alternar para o trimix para o resto do caminho, até 84 metros. Isso precisa ser feito para evitar os efeitos da narcose por nitrogênio.
que é um efeito colateral que pode ocorrer com mergulhadores que respiram gás nitrogênio no ar regular sob pressão. Felizmente, esse é um efeito completamente reversível, e enquanto está acontecendo, os mergulhadores sentem-se como se estivessem completamente bêbados. A gravidade do estado vai depender da profundidade em que o mergulhador está, e para ilustrar a proporção dessa condição, existe algo conhecido como Lei do Martini. Segundo essa lei, abaixo dos 30 metros de profundidade, a cada 10 metros que você afunda, parece ter tomado uma taça de Martini. Aos 31 metros, você sentiria como se tivesse bebido uma taça de Martini. Aos 41 metros, sente como se tivesse bebido duas, e assim por diante. Não importa o quão experiente seja o mergulhador, todo mundo está suscetível à narcose por nitrogênio. Ainda assim, estes efeitos podem variar de pessoa para pessoa. Então, durante cada mergulho com a equipe de filmagens, durante as semanas anteriores, eles alcançaram a profundidade de 60 metros, respirando apenas ar comprimido. Eles tinham tanques de Trimix por perto o tempo todo por segurança, mas nenhum deles foi afetado pela narcose, apesar da profundidade. Com isso, à medida que avançavam lentamente pela fenda, o espaço disponível para eles começou a se alargar e, na mesma rapidez, diminuía novamente para não mais que 60 centímetros. Mas eles não encontraram problemas para atravessá-la, e ainda por cima, este mergulho, apesar de ser em um local nunca antes explorado, estava acontecendo como qualquer outro dos milhares que já haviam feito antes. Após cerca de 9 metros, a pequena fenda na parede se abriu para uma fenda oceânica. Assim como a fenda na parede da caverna, essa nova fenda foi criada por processos geológicos, mas a diferença entre elas está no tamanho. As fendas oceânicas são gigantescas. Quando eles entraram, parecia que estavam no espaço sideral. Exceto pela passagem atrás deles, os dois estavam agora flutuando nesta vasta imensidão vazia. Apenas as luzes de suas lanternas brilhavam ao redor, porém sem revelar nada. Sem teto, sem paredes, sem fundo, apenas a escuridão completa envolvendo os feixes de suas lanternas. E para os dois especialistas em cavernas, isto era a concretização do que eles estavam buscando experienciar. Eles haviam planejado uma exploração de 20 minutos antes de precisarem retornar. Então, explorariam o máximo da caverna que pudessem. Tenha em mente que, até então, ninguém sabia quão profundo, largo ou alto realmente era esta parte. E é claro que Rob queria ver se ele seria o primeiro a descobrir. Ele imediatamente fez contato com Duffer e apontou para baixo. Duffer lhe deu o sinal de ok e eles começaram a descer. Quando atingiram 73 metros, eles mudaram seus tanques de ar comprimido para o Trimix para continuarem. Incrivelmente, depois de afundarem por um longo tempo, ainda não havia nem sinal do fundo. Quando atingiram a profundidade máxima planejada e ainda não conseguindo distinguir nada que parecesse o chão, eles pararam a descida e Rob fez sinal para subirem. Apesar de quererem muito medir a profundidade, eles tiveram que admitir a derrota e voltar. Eles estavam dentro do roteiro e tudo estava correndo bem até aquele ponto. Então, Rob subia primeiro e logo atrás vinha Duffer, quando o regulador de ar de seu tanque com o Trimix deu problemas. Duffer tentou consertá-lo, mas não conseguiu fazê-lo voltar a funcionar, fazendo com que ele tivesse que voltar para o ar comprimido convencional. Ele não tinha certeza de como isso o afetaria, nem mesmo se o afetaria. É verdade que nem ele, nem Rob sentiram qualquer sintomas até 73 metros, mas a diferença é severa entre 73 metros e 81 metros. É quase como tomar um martini inteiro. Além disso, ele já havia mudado repentinamente a mistura de ar que respirava. Então, se a lei do martini for correta, ele sentiria como se tivesse acabado de tomar 4 martinis e meio. Com certeza, bastariam algumas respirações para causar uma enorme onda de narcose de nitrogênio por seu corpo. Não foi o bastante para causar danos severos, mas foi o bastante para tornar as coisas preocupantes. Embora tenham começado a subida, Duffer lutou para manter a calma, conforme a condição parecia melhorar a cada metro. Ainda assim, apesar da situação em que se encontrava, Duffer não fez o que seria a coisa certa, que era comunicar a Rob que um regulador falhou e que ele foi forçado a voltar para o ar comprimido. Os sintomas de narcose por nitrogênio podiam voltar a qualquer momento, e Rob precisava estar ciente caso Duffer começasse a ficar incapacitado.
Usando apenas sinais manuais, ele tentou o melhor que podia comunicar a Rob que o regulador havia falhado. Mas ao invés de dar o sinal de ok, aparentemente Rob não conseguia entender e tentava comunicar algo de volta para Duffer. Nenhum dos dois estava de fato entendendo o que o outro tentava transmitir, mas pareceu a Duffer que Rob ao menos entendeu que havia algo errado. Eles continuaram a diminuir a distância até a passagem da fenda oceânica, agora com Duffer indo na frente. Levou alguns momentos até perceber que algo estava faltando, mas quando se deu conta, percebeu que Rob não estava vindo atrás dele. Procurando com sua lanterna freneticamente, Duffer finalmente viu Rob em uma queda livre rumo à escuridão. Ele imediatamente nadou atrás dele e parecia que não estava saindo do lugar devido à velocidade com que Rob caía. Depois de persegui-lo cerca de 15 metros, Duffer finalmente o alcançou, então segurou o tornozelo esquerdo de Rob e começou a rebocá-lo de volta. Enquanto subia, ele se lembrou da tentativa de comunicação que tiveram e passou por sua cabeça que talvez Rob tenha sido forçado a mudar para o ar comprimido também. Ao mesmo tempo, em seu esforço de arrastá-lo de volta à saída, Duffer estava nadando o mais forte que podia, e enquanto chutava freneticamente, ambas nadadeiras saíram de seus pés. Mesmo com isso, ele continuou nadando o mais rápido e o mais forte que podia, até conseguir arrastar Rob por todo o caminho até a fenda estreita, a cerca de 58 metros. Então ele percebeu que não tinha ideia de como atravessaria Rob por toda a extensão da fenda. Não havia como passarem lado a lado, e puxá-lo enquanto ele nadava para trás seria impossível em um espaço tão apertado. Milagrosamente, nesse momento, Rob começou a recuperar a consciência, e Duffer percebeu que ele estava tentando nadar. Imediatamente, uma enorme sensação de alívio tomou conta de Duffer. O que quer que tenha acontecido, Rob estava bem, e isso era tudo o que importava. Antes de entrar pela fenda, Duffer olhou ao seu medidor de ar e notou que restavam apenas 300 PSI em seu tanque. Isso era menos que o ideal, mas ele não estava muito preocupado, porque havia tanques de reserva logo do outro lado da fenda. Ele então virou-se para a passagem e ambos começaram a abrir caminho através da fenda. Ambos estavam presos por rochas na passagem estreita, sem terem visão do fundo abaixo. Pouco a pouco, eles avançaram, até ficar tão apertado que eles precisariam passar um de cada vez. Duffer sinalizou para Rob seguir atrás dele e começou a se espremer para o restante do caminho para fora da fenda. Após atravessar, Duffer se conectou a um dos tanques reservas que eles haviam deixado. Este era um tipo de mistura diferente chamado nitrox, que consiste em uma mistura com mais oxigênio do que o ar comprimido, o que ajuda os mergulhadores a descomprimir durante a subida. Depois de algumas respirações no novo tanque, Duffer voltou-se para a abertura e apontou a lanterna, esperando ver Rob, mas Rob não estava lá. Duffer, então, começou a balançar sua lanterna freneticamente para sinalizar os mergulhadores de suporte. O primeiro a chegar foi Tom, e assim que ele o alcançou, Duffer disse a ele por meio de sinais que Rob havia desaparecido e que ele precisava entrar imediatamente na fenda para resgatá-lo. Infelizmente, Tom tinha 1,95 m e pesava 90 kg. Ele era muito grande para passar com segurança pela fenda. Ele também já estava ficando com pouco ar e não tinha experiência ou treinamento para essa situação de qualquer maneira. Isso significava que eles não podiam fazer nada. Duffer havia mudado para o nitrox momentos antes, o que significava que ele estava respirando mais oxigênio do que o encontrado no ar comprimido comum. Se ele voltasse lá embaixo para buscar por Rob, o oxigênio extra se tornaria tóxico, possivelmente letal. Mesmo que isto não acontecesse, tentar atravessar a fenda com 3 tanques equipados enquanto tentava resgatar alguém seria impossível. Infelizmente, Duffer e Tom não tiveram escolha, a não ser deixar Rob para trás e voltar para a superfície para pedir ajuda. Porém, devido à duração do mergulho e da profundidade, eles ainda precisariam suportar 3 horas de paradas de descompressão durante o caminho de volta. Isso foi uma agonia completa, tendo que aguardar enquanto seu amigo havia desaparecido lá embaixo. Por volta das 2 horas da manhã, Duffer e Tom emergiram de volta à superfície e subiram no barco. Ele então reuniu a todos para informá-los do que havia acontecido. Por um momento, houve um silêncio ensurdecedor.
até que outra mergulhadora de apoio gritou que eles deveriam ter avisado o grupo, porque se ela estivesse lá, poderia ter entrado e saído da fenda em menos de 15 minutos. Tragicamente, essa mergulhadora de apoio era Steph Schwab, esposa de Rob Palmer. Neste dia, Duffer e Steph teriam grandes desentendimentos a respeito da possibilidade do resgate ter sido realizado, ou se seria apenas mais uma fatalidade além de Rob. Levaria 3 dias até que as correntezas permitissem que eles retornassem à fenda para recuperar o corpo de Rob. Ele eventualmente foi encontrado a 50 metros de profundidade, preso em um espaço de menos de 60 centímetros de largura. Para retirá-lo de lá, eles precisaram remover todos os seus equipamentos. Após isso, uma investigação foi aberta para apurar as circunstâncias do que teria feito Rob perder a consciência em primeiro lugar. A investigação da Guarda Costeira norte-americana concluiu que Rob sofreu afogamento, causado por narcose de nitrogênio, mas como isso veio a acontecer, permanece um mistério até hoje. O corpo de Rob foi mais tarde preparado e trasladado de volta para sua família na Inglaterra, onde foi cremado e suas cinzas foram espalhadas por suas cavernas favoritas mais próximas. Olá pessoal, eu sou o Guto. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal interessante e assustador. Hoje vou contar 3 histórias de mergulho em águas abertas que realmente destacam o quão mal adaptados os seres humanos estão ao ambiente marinho. Não só estamos mal adaptados para sobreviver no oceano aberto, mas também estamos completamente vulneráveis aos predadores marinhos. Como sempre, a descrição do espectador é recomendada. Muitas vezes considerada um dos frutos do mar mais saborosos, a lagosta também é uma das iguarias mais caras. Antigamente, elas eram consideradas um alimento consumido apenas pelas pessoas de baixa classe, devido à sua grande disponibilidade e má qualidade. De fato, quando a sua população era maior, as pessoas podiam pegar as lagostas frequentemente com as próprias mãos, já que em alguns locais elas apareciam aos montes na praia, tornando-as um alimento comum e acessível. Mas, devido à sobrepesca e à sua lenta taxa de reprodução, a sua população diminuiu ao longo dos anos para apenas uma fração do que já foi um dia. Elas também são um pouco mais difíceis de capturar em grandes números, além de serem difíceis de armazenar por longos períodos dentro dos parâmetros alimentares modernos. Existem alguns métodos recentes de pesca em massa para capturá-las, como o uso de enormes redes submarinas, ou usar gaiolas com iscas para atrair as lagostas, mas há certas espécies que ainda são capturadas comercialmente à moda antiga. Algumas espécies de lagostas preferem as fendas submarinas e recifes de coral, e por isso são comumente capturadas por mergulhadores com redes de mão. Os mergulhadores literalmente caminharão ao longo do fundo do mar, então procurarão pelas espécies desejadas e depois pescarão as lagostas com as próprias mãos. Em 11 de junho, o mergulhador de lagostas de 56 anos, Michael Packard, estava pescando em Provincetown, Massachusetts. Seu primeiro mergulho do dia não deu certo e não lhe rendeu quase nada. Então, por volta das 8 horas, ele mergulhou na água novamente a uma profundidade de cerca de 15 metros. Porém, diferentemente dos seus outros mergulhos rotineiros, pouco antes de pousar no fundo do oceano, ele sentiu um forte empurrão por trás, como se tivesse sido atropelado por um caminhão, e então tudo ficou escuro. Por uma fração de segundo, Michael pensou que tinha sido atacado por um grande tubarão branco, porque achou que nada mais poderia ser tão forte. Então, ele tateou e sentiu que tudo ao seu redor era macio. Foi quando ele percebeu que estava na boca de uma baleia. Uma enorme baleia o pegou e agora tentava engolir-o inteiro. Felizmente, ele estava com todo o equipamento de mergulho, então esperou ansiosamente, sem saber se logo seria esmagado ou se a baleia perceberia que ele não era um peixe. Cerca de 30 ou 40 segundos depois, ele sentiu a baleia balançar de um lado para o outro e, em seguida, começou a ver luz. Então,
Ele viu bolhas ao seu redor quando a baleia emergiu e o cuspiu. A última coisa que viu foi sua enorme cauda mergulhando abaixo da superfície da água. Embora estivesse abalado, ele estava grato por estar vivo. Também na superfície estava o barco e a tripulação com quem Michael estava, que assistiram a tudo acontecer. Segundo o capitão do barco, ele pôde ver Michael voando da água com os pés para o ar e depois caindo de costas na água. Os tripulantes rapidamente o resgataram de volta para o barco, pensando que ele havia quebrado a perna. Então, o levaram às pressas para o hospital, onde determinaram que, apesar do susto, ele apenas sofreu com um deslocamento no joelho. Fora isso, ele tinha alguns hematomas nas pernas e, felizmente, não apresentava sinais de embolia gasosa por ter emergido tão rapidamente. Ele recebeu alta no final do dia, voltando a mergulhar já na semana seguinte. A baleia que o engoliu era uma baleia jubarte, que podem atingir até 15 metros de comprimento e pesar 36 toneladas. Elas não costumam atacar seres humanos. Na verdade, esse comportamento é extremamente raro. Acredita-se que a baleia confundiu as bolhas de seu equipamento de mergulho com um cardume de peixes, e depois abriu a sua enorme boca como normalmente faz para se alimentar de milhares de pequenos peixes de uma só vez. Felizmente, quando a baleia percebeu que ele não era um peixe, ela livrou-se dele novamente. Em outubro de 2003, Tina e Gabe, de 26 anos, tiveram um casamento dos sonhos em Birmingham, Alabama. Para a lua de mel, eles planejaram sair da rotina, então compraram um roteiro turístico voltado para atividades de aventura com uma empresa de pacotes turísticos. Apenas 2 dias depois de se casarem, ambos embarcaram em um avião para Sydney, na Austrália, destino escolhido pelo casal por sua diversidade de fauna, flora, além, é claro, dos milhares de pontos de mergulho recreativo. Depois de passarem alguns dias em Sydney, eles partiram para a costa oeste, onde contrataram uma excursão com uma empresa de mergulho para visitar o histórico naufrágio do Yongala. No dia 21 de outubro, por volta das 22 horas, chegaram à costa onde estava o barco que os levaria a uma viagem noturna até o local de mergulho. O barco ancorou no local às 2 horas, enquanto o casal estava dormindo, descansando para o mergulho no dia seguinte. Então, às 9 horas do dia 22, Tina e Gabe se juntaram à tripulação e aos demais mergulhadores no convés para receberem instruções sobre o equipamento e o roteiro do mergulho. Gabe e Tina trouxeram tudo o que eles precisavam, exceto um conjunto de tanques de ar que obteriam da tripulação da excursão. Assim que estavam equipados e prontos para partir, eles pularam na água com um grupo de 4 mergulhadores para explorar os destroços. Mas, poucos minutos depois, eles nadaram de volta ao barco, porque o computador de mergulho de Gabe não parecia estar funcionando direito. Ele decidiu retirar a bateria para trocar por outra nova. Após isso, ele começou a funcionar normalmente, então os dois mergulharam de volta na água. O naufrágio que exploravam era um barco de passageiros do início de 1900 que naufragou na costa, e desde então se tornou um local de mergulho popular para passeios turísticos. Ele está localizado próximo a uma seção da Grande Barreira de Corais e fica a cerca de 30 metros de profundidade. Isso significa que ele é acessível para mergulhadores recreativos sem exigir equipamento e treinamentos especializados, como ocorre em mergulhos de profundidade. Depois de entrar na água, o casal planejou descer pela linha-guia, depois de nadar pela seção superior do naufrágio e subir seguindo uma segunda linha de volta à superfície. Após passarem pelos destroços, Tina sinalizou para Gabe que os dois seguissem para a linha-guia que os levaria de volta ao seu barco. Mas, momentos depois, Gabe alcançou a superfície, aguardou alguns momentos e percebeu que Tina não ressurgia. Gabe gritou, pedindo ajuda, e então um dos mergulhadores da tripulação nadou de volta para ir procurá-la. O membro da tripulação finalmente a encontrou deitada sem vida no fundo do oceano e a trouxe de volta ao barco. Infelizmente, apesar de tentar os primeiros socorros por 45 minutos em Tina, eles não conseguiram reanimá-la. Este foi, obviamente, um incidente incrivelmente trágico para um casal em lua de mel,
Porém, após alguns dias, a polícia iniciou a investigação do incidente e as coisas começaram a não bater. Primeiro, todos do barco eram mergulhadores experientes, exceto Tina. Este mergulho também é conhecido como mergulho vermelho, devido à sua dificuldade, devido à forte influência de correntezas na zona. Os mergulhos vermelhos normalmente são recomendados apenas para mergulhadores avançados. Os investigadores questionaram Gabe sobre os motivos deles escolherem fazer este mergulho e por que se recusaram a ter um guia com eles durante este mergulho em específico da viagem. Isso por si só não é necessariamente suspeito. As pessoas superestimam suas próprias habilidades o tempo todo. Mas a polícia achou suspeito o comportamento de Gabe e sua narrativa dos acontecimentos. Segundo ele, o casal percebeu o quão difícil era mergulhar quase imediatamente ao entrar na água. A correnteza estava muito forte, então Tina sinalizou para ele que queria voltar. Gabe disse que sinalizou para ela inflar seu dispositivo de flutuação para que eles pudessem flutuar de volta, mas quando ela tentou inflá-lo, nada aconteceu. Então Gabe afirma que a agarrou e começou a puxá-la para cima contra a correnteza, mas a sua máscara caiu de seu rosto. Ele então a soltou por um momento para pôr de volta e quando olhou novamente, Tina estava a 3 metros abaixo dele, afundando rapidamente. E embora ela estivesse com os braços levantados tentando alcançá-lo, Gabe não conseguiu alcançá-la a tempo. Foi nesse momento que ele emergiu e pediu ajuda. O problema com esta explicação é que Gabe não apenas era certificado para mergulhos em águas abertas, mas também era um mergulhador avançado, certificado como um resgatista e considerado pelos amigos como um mergulhador especializado. Isso significava que era estranho que ele não fosse capaz de ajudá-la no momento de emergência. Ele poderia ter ajudado a inflar o dispositivo de flutuação de Tina, ou, depois que ela afundou, ter ido atrás dela de volta até o fundo. O que também foi considerado suspeito era que havia inconsistências em cada uma de suas narrativas do acontecimento. Durante a investigação, ele também pediu que seu computador de mergulho lhe fosse devolvido. Este dispositivo, usado no pulso, rastreia todos os parâmetros de um mergulho, como profundidade e tempo. E quando a polícia se recusou a devolver o computador de mergulho, Gabe ficou incomodado, discutiu com os policiais e até pediu uma segunda vez. Mais tarde foi revelado que o relato que ele deu parecia contradizer o que seu computador de mergulho mostrava. Sua história também contradiz o que os outros mergulhadores viram naquele dia. Ao examinar o corpo e o equipamento de Tina, as evidências eram ainda mais suspeitas. Foi determinado que Tina havia se afogado, mas o regulador de ar ainda estava em sua boca. Seu tanque de ar ainda estava cheio, e a perícia constatou que seu equipamento não apresentava falhas. Com base em todas essas informações, esta é a sequência de acontecimentos que a acusação apresentaria mais tarde. Após reentrar na água pela segunda vez, o casal foi visto abraçado na água. Na verdade, foi descrito como se Gabe estivesse abraçando Tina. Acredita-se que durante o abraço, Gabe desligou a válvula de ar e a segurou embaixo d'água até ela sufocar. Depois disso, ele teria conectado o ar novamente e observado enquanto ela afundava. Seu computador de mergulho parecia corroborar isso, porque a subida de emergência que você esperaria seria muito mais rápida do que a que realmente foi registrada, indicando que ele poderia ter demorado para garantir que ela realmente havia se afogado. Além disso, segundo relatos, seu computador de mergulho apitou durante a troca de bateria. Isso não teria acontecido se não estivesse funcionando corretamente. Acredita-se que ele tenha usado isso como desculpa para afastar Tina dos outros mergulhadores. Mas afinal, por que o marido recém-casado teria algum motivo para querer se livrar da esposa? Por que não simplesmente cancelar o casamento ou se separar dela? Bem, aparentemente, de acordo com o pai de Tina, ela havia mencionado a ele que pouco antes de casar, Gabe pediu a ela para aumentar a apólice de seguro de vida de sua empresa para o valor máximo e torná-lo o único beneficiário. Na Austrália, Gabe se confessou culpado por homicídio culposo e foi condenado a 12 meses de prisão, acrescida de pena semiaberta de 4 anos. Depois de cumprir essa sentença, ele foi deportado para os Estados Unidos, onde foi acusado e preso novamente. No entanto,
o caso acabou sendo arquivado pelo juiz com a alegação de falta de provas. Foi também revelado que a própria testemunha de acusação, especialista em mergulho, mudou de versão nas fases posteriores do processo. Novas evidências surgiram de que a experiência de Gabe em mergulhos era inferior ao que todos pensavam inicialmente. O percurso que Gabe fez tinha metade da duração de um percurso normal, e ele não tinha experiência em resgate e quase nenhuma experiência em mar aberto. O especialista em mergulho diria mais tarde em seu depoimento que não tinha esperança de que Gabe fosse competente. Ele mal conseguiu salvar a si mesmo naquele dia, muito menos a sua esposa. Na verdade, Gabe até precisou de ajuda para equipar-se no dia do mergulho. No processo judicial, o juiz também impediu o pai de Tina de prestar depoimento sobre o suposto pedido de Gabe para aumentar sua apólice de seguro de vida. Após sua absolvição, alguns anos depois, em 2007, a família de Tina percebeu que as flores e presentes que deixaram no túmulo de Tina eram vandalizados ou desapareciam alguns dias depois. Depois de contar à polícia sobre esses incidentes, a polícia teve acesso às imagens de segurança e o vídeo mostrava Gabe removendo os itens e jogando-os no lixo. O caso ganhou notoriedade e mais tarde ele recebeu uma ordem judicial proibindo que se aproximasse do túmulo dela. Mas nos últimos anos, ao reexaminar o caso, parece que muitos especialistas em mergulho compartilham da opinião de que este simplesmente foi mais um caso de pessoas que não deveriam estar na posição que estavam e que sua falta de experiência acabou por levar a uma tragédia inevitável. No entanto, as ações de Gabe posteriores à investigação são, no mínimo, intrigantes. Nascido na Flórida em 1981, Nicholas Mevoli passou a maior parte de sua vida adulta no Brooklyn, Nova York, onde trabalhou como técnico de cinema e televisão. Alguns dos programas mais notáveis em que trabalhou foram Gossip Girl e Chappelle's Show. Ele também tinha algumas aspirações de se tornar escritor e ator, e até estrelou o filme independente chamado Exist. Ele também era um grande atleta e buscava novos desafios. Isso acabaria por levá-lo a praticar o mergulho livre. Em 2012, ele começou a praticar mergulho livre de forma competitiva. Logo após sua decisão de competir, ele se dedicou ao máximo e rapidamente se tornou muito bom no que fazia. Após um ano, ele venceu a competição Deja Blue nas Ilhas Caimã. Depois, ele também venceu no ano seguinte, em 2013, e ficou em terceiro lugar na Copa do Caribe. Após isso, ele conquistou o bronze no Campeonato Mundial na Grécia. Com apenas 32 anos e ainda novo no esporte, ele foi o primeiro americano a quebrar 100 metros de profundidade na categoria peso constante com nadadeiras. Mais tarde, naquele ano, ele pretendia competir novamente no que é considerado o Window Blow de mergulho livre, chamado Vertical Blow. Esta competição ocorre no Jeans Blue Hole, nas Bahamas, que é um buraco de 200 metros de profundidade. A entrada do sumidouro começa bastante estreita, mas depois se abre até 100 metros de largura no ponto mais fundo da água. Na verdade, esse poço azul é um dos subidouros mais profundos da Terra, o que o torna perfeito para competições de mergulho livre. Na competição daquele ano, 34 atletas de 16 países participariam de 3 categorias distintas de mergulho. A primeira categoria é conhecida como peso constante com nadadeiras. É aqui que os mergulhadores nadam usando nadadeiras e seguem uma diretriz ou corda guia, mas não podem tocar na diretriz, a não ser para alternar da descida para a subida. A segunda é conhecida como imersão livre. Nesta, os mergulhadores podem usar a própria linha para descer mais rápido, mas não podem usar nadadeiras. E o último e mais desafiador é o peso constante sem nadadeiras. Esta é igual à primeira categoria, mas sem o uso de nadadeiras para auxiliar na natação. O objetivo de cada um deles é alcançar o mais profundo possível com uma única apneia, e os mergulhadores são tão bons nisso que mergulhos com mais de 3 minutos de duração não são raros. E lembre-se que eles estão nadando, gastando energia o tempo todo, o que aumenta o consumo de oxigênio pelo organismo do que se apenas estivessem prendendo a respiração estando parados. Na sexta-feira da competição, Nicholas tentou quebrar o recorde nacional de imersão livre, que era de 32 metros,
mas algo deu errado durante sua tentativa e ele teve que ser ajudado a subir à superfície. Quando ele ressurgiu, havia sangue escorrendo por sua boca e ele ficou furioso de não poder ir mais além. Ao descer, ele pensou que tinha estourado o tímpano e, portanto, não teria mais permissão para competir. Felizmente para Nicholas, não foi este o caso. Ele sofreu apenas de um pequeno aperto respiratório superior e pôde continuar competindo. Esta é uma condição em que alguns dos vasos capilares se rompem em profundidade por causa da pressão, e na verdade é bastante comum no mergulho livre. Normalmente, isso resulta apenas em um leve sangramento no nariz e não é tão sério, então os mergulhadores são autorizados a continuar competindo. No domingo, ele tentaria um recorde diferente na categoria peso constante sem nadadeiras, onde tentaria alcançar 52 metros de profundidade. Agora, talvez valha a pena contextualizar exatamente o quão profundo e desafiador isso é. Uma piscina comum tem cerca de 2 metros de profundidade. Já uma piscina olímpica tem cerca de 3 metros de profundidade. E Nicholas tentaria nadar a 52 metros de profundidade em uma única respiração. Por volta do meio-dia, pouco antes de sua tentativa, ele estava deitado de costas na água, com os pés apoiados em um macarrão, tentando relaxar o máximo possível. Isso ajudaria a diminuir a frequência cardíaca e o metabolismo, para que usasse menos oxigênio. Pouco depois disso, ele respirou fundo e respirou o máximo de ar que pôde para encher seus pulmões ao limite. Então, ao meio-dia e 25, ele colocou a cabeça debaixo da água e iniciou a descida. Na superfície, seu progresso era monitorado e anunciado aos espectadores ansiosos, a maioria dos quais eram outros concorrentes. Agora, outra coisa que você deve estar se perguntando é como os mergulhadores livres podem descer e subir tão rapidamente sem precisar parar para descomprimir como os mergulhadores normalmente fazem. Isso ocorre porque os gases que os mergulhadores regulares respiram estão sob intensa pressão dentro dos tanques, enquanto os mergulhadores livres prendem a respiração na superfície antes de descer. Isso significa que o volume de gás será o mesmo quando eles ressurgirem. Dito isso, o mergulho livre ainda traz um monte de outras estranhezas fisiológicas e riscos potenciais à saúde. Naturalmente, a frequência cardíaca cai em resposta à apneia para conservar energia, mas os mergulhadores também passam por todo tipo de treinamento intenso para serem capazes de prender a respiração pelo tempo que o fazem, porque a apneia é determinada por uma combinação de fatores. Primeiro, a quantidade de ar que você realmente consegue reter nos pulmões. Há também o quanto seu consumo de oxigênio pelas células é reduzido em apneia. É por isso que os mergulhadores tentam relaxar o máximo possível antes de mergulhar. Outro fator é quão bem você utiliza o oxigênio que consome, então os mergulhadores precisam estar em boa forma cardiovascular. E, finalmente, os mergulhadores simplesmente precisam ser capazes de tolerar a hipóxia ou a falta de oxigênio mais do que o comum. Para praticar isso, os mergulhadores treinarão prendendo a respiração para construir adaptações físicas à falta de oxigênio, bem como força mental para o intenso desejo de respirar. E Nicholas não era estranho a nada disso. Ele nadou calmamente, passando por 5 metros, então a 10 metros, depois por 15 metros, alcançando os 20 metros, e então, aos 23 metros, ele pareceu hesitar. Ele parou brevemente, e então parecia que iria emergir. Porém, instantes depois, ele pareceu mudar de ideia e voltou para a tentativa de bater o recorde. Todos os mergulhadores que observaram este momento pensaram que esta seria uma subida muito desafiadora. Teria sido difícil, mesmo sem a hesitação de Nicholas, e muito mais agora com este novo obstáculo. Mas, apesar disso, a exatos 3 minutos e 38 segundos depois de Nicholas mergulhar a cabeça na água pela primeira vez, ele ressurgiu e arrancou os óculos. Para que um mergulho seja considerado bem-sucedido, o mergulhador tem que dizer, "Estou bem." Então, Nicholas fez um gesto com a mão. Mas então, quando ele começou a dizer as palavras, elas meio que gorgolejaram, então ele desmaiou e caiu para trás na água. Ele foi retirado da água pelos 5 mergulhadores de apoio da competição e levado ao médico que cobria o evento,
e estava lá justamente para situações como essa. Imediatamente, o médico percebeu que havia algo errado com os pulmões de Nicholas. Quando viraram de lado, o sangue jorrou de sua boca e caiu no cais. Seu pulso também estava muito fraco e em 15 minutos desapareceu completamente. A equipe rapidamente cortou sua roupa de neoprene e realizaram a manobra de ressuscitação. Ele também recebeu 3 injeções de adrenalina em pouco mais de 1 hora, enquanto tentavam desesperadamente reanimá-lo. Apesar de não surtir o efeito esperado e não conseguirem reanimá-lo, eles o levaram em uma ambulância para o hospital mais próximo. Infelizmente, apesar dos seus melhores esforços, seu óbito foi declarado às 13 horas e 45 minutos. A causa determinada posteriormente foi edema pulmonar grave. Uma das alterações que ocorrem em profundidade é a redistribuição de fluidos corporais das extremidades para os órgãos vitais. Isso pode fazer com que os pulmões fiquem inchados, a ponto do sangue e fluidos esticarem os capilares dos pulmões. Os fluidos podem então vazar através dos capilares para as cavidades aéreas e causar danos aos tecidos dos pulmões, reduzindo a função respiratória. Se isso for grave o suficiente, a hipóxia resultante pode ser letal. Nicholas Mevoli, infelizmente, foi o primeiro atleta a perder a vida em competição nos 21 anos de história do vertical flui rolo. Bem-vindos ao canal Interessante e Assustador. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir que você se inscreva no canal e aperte o botão do like para ajudar com o algoritmo do YouTube. Para quem fez isso, muito obrigado. Em 18 de agosto de 2010, Ben McDaniel estava mergulhando na Vortex Spring Cave quando algo deu terrivelmente errado, e este evento viria a ser o maior mistério da história do mundo do mergulho. Essa é a história dele. Na quarta-feira, dia 18 de agosto, Ben McDaniel voltou para a casa de praia de seus pais em Santa Rosa, depois de ter passado as últimas semanas com eles, onde eles moravam na época no Tennessee, Estados Unidos. Por volta do meio-dia, ele foi a um local de mergulho conhecido como Vortex Spring, ao norte de Ponce de León, e completou o mergulho. Durante esta primeira viagem, outros mergulhadores na água notaram-no olhando atentamente para a entrada de uma das cavernas nas profundezas da nascente. Parecia que ele estava estudando a entrada, como se estivesse planejando alguma coisa. Então, um pouco mais tarde, ele emergiu e saiu da água, e se dirigiu até a loja de mergulhos perto da nascente para reabastecer seus tanques de oxigênio. Esse momento foi capturado pelas câmeras de segurança dentro da loja. Ben, então, passou o resto da tarde rodeando a margem do Poço Azul, testando seus equipamentos e fazendo anotações no que pareciam ser seus diários de mergulho. Naquela noite, depois de um dia sufocante de 32 graus Celsius, Ben parecia estar se preparando para outro mergulho. Às 19h30, ele ligou para sua mãe e teve uma conversa completamente normal com ela. E então, ao desligar o telefone, terminou de colocar todo o seu equipamento de mergulho e voltou novamente para o poço. Sua mãe não fazia ideia, mas esta seria a última vez que ela falaria com seu filho. Conforme Ben nadava nas águas de 20 graus Celsius, ele cruzou o caminho com 2 funcionários da loja de mergulho que também estavam voltando de um mergulho, e eles perceberam que Ben estava usando luzes e um capacete de proteção. Isso sugere que ele planejava entrar na caverna, apesar do fato desta caverna em Vortex Spring ter um portão de aço que permanece fechado com cadeado. E as únicas pessoas que têm acesso à chave desse portão seriam os funcionários da tal loja de mergulhos. Os mergulhadores que desejam explorar precisam ter assinado uma permissão explícita para entrar, e esta permissão só é concedida a indivíduos que possuam certificados de mergulho em cavernas válido. Os funcionários da loja de mergulho sabiam que Ben não tinha nenhum desses certificados, e eles já suspeitavam há algum tempo que alguém estava forçando a abertura do portão a fim de explorar a caverna de qualquer maneira. Porém, não havia como comprovarem isso. Na verdade, muitas vezes eles esperavam em terra quando Ben fazia esses mergulhos noturnos, e ficavam ao redor do poço até verem bolhas na superfície da nascente.
Isso indicava a eles que Ben estava fazendo paradas de descompressão e, percebendo que Ben estava seguro, eles voltavam para suas casas. Nessa ocasião, um dos funcionários da loja de mergulhos foi convencido por Ben e, após muita insistência, decidiu nadar com Ben até a entrada da passagem e abrir o portão para ele. Os dois nadaram juntos até a entrada da grande caverna no fundo da nascente, e então passaram por essa placa infame. Este provavelmente é o sinal mais reconhecível em toda a comunidade de mergulho. É uma imagem do ceifador com a palavra pare em letras grandes e em negrito. Abaixo da palavra pare estão algumas informações verdadeiras sobre o número de mergulhadores que pereceram em cavernas similares àquela após a placa. Mas, obviamente, isso não era problema para Ben, e os dois mergulhadores seguiram em frente. Eles não sabiam, mas esta seria a pior decisão de suas vidas. Alguns metros após essa placa, eles chegaram ao portão de aço, que o funcionário destrancou, e então ele observou enquanto Ben se espremia para passar por baixo do estreito calcário saliente até sumir de vista. Pelo que consegui pesquisar, esta foi a última vez que alguém viu Ben. Ben McDaniel nasceu no dia 15 de abril de 1980 em Memphis, Tennessee, e era o mais velho de 3 irmãos. Quando ele alcançou os 20 anos, seus pais já estavam bem-sucedidos e se tornaram bastante ricos. Mas Ben estava vivendo a experiência da forma exatamente oposta. O final dos anos 2000 foi um período muito difícil em sua vida. Primeiro, ele perdeu seu irmão mais novo devido a um derrame, fato que obviamente foi devastador na vida da família. Ele não era apenas extremamente jovem, mas os dois eram bastante próximos, se visitavam regularmente e sempre saíam juntos, apesar da diferença de idade. Tragicamente, em uma de suas visitas, seu irmão não atendia, e como ele tinha uma cópia das chaves, foi o próprio Ben que o encontrou, inconsciente, no chão da sala. Ele tentou desesperadamente reanimá-lo, mas quando os paramédicos chegaram, puderam constatar que não havia mais o que fazer para reverter a situação. Posteriormente, seus pais criaram uma fundação com o intuito de ajudar outras pessoas que passaram por condições semelhantes às quais Ben esteve envolvido. Mas então, ainda mais tragicamente, mais tarde foi revelado que, afinal, não foi um derrame que tirou a vida de seu irmão. Foi uma overdose de medicamentos restritos que não havia sido prescritos. Ao mesmo tempo que tudo isto acontecia, Ben estava passando por um divórcio difícil e a sua empresa de construção estava prestes a declarar falência devido à crise econômica do final dos anos 2000. As coisas ficaram ruins ao ponto que ele ficou com uma dívida de $50 mil, sendo forçado a buscar abrigo na casa dos pais. Foram anos incrivelmente desafiadores para Ben e seus pais perceberam como isso impactou e mudou sua personalidade. Como eles ainda estavam em uma situação financeira relativamente tranquila, sugeriram que ele tirasse um ano sabático e fosse morar em sua casa de praia na Flórida, com o patrocínio de seus pais. Eles disseram a ele mais ou menos isso: esqueça tudo, pegue o seu cachorro e vá relaxar. Enquanto isso, nós o apoiaremos até que você se recupere financeiramente. Ben hesitou, mas acabou aceitando a oferta, e após algum tempo, se mudou para a casa de praia em Santa Rosa, em abril de 2010. Essa oportunidade pareceu dar certo, e poucas semanas depois de ir morar lá, tanto seus pais quanto sua nova namorada perceberam que, aparentemente, ele aos poucos voltava a ser como era antes. Ele estava começando a pensar no futuro novamente, e estava menos focado nos problemas do passado. Um dos motivos dessa mudança foi que ele conseguiu seguir uma de suas antigas paixões, que era o mergulho recreativo. Ele adorava mergulhar desde a adolescência, mas agora, por estar na região perfeita e ter tempo de sobra para praticar, acabou ficando obcecado por isso enquanto morava na casa de praia. Em particular, ele adorava ir a um local conhecido como Vortex Spring. Apesar de agora estar no litoral, Ben preferia mergulhar em água doce. Nascentes de água doce como a Vortex Spring são abundantes nesta região da Flórida. Mas, mesmo com a abundância de todas essas outras nascentes, a Vortex Spring é única. É o lar do maior centro de mergulho do estado e é o local perfeito para mergulhadores de todos os níveis, porque a água é super límpida e a temperatura da água é quente o suficiente para que os mergulhadores só precisem de roupas de mergulho de neoprene comuns para mergulhar. Para os mergulhadores mais novos, os pontos rasos têm muita vida aquática para admirar e bastante espaço para praticar,
e para os mergulhadores mais experientes e técnicos, existem enormes cavernas no fundo da nascente. Se você tiver as certificações, estará livre para explorar ambas as áreas, mas as verdadeiras atrações são, obviamente, as cavernas do fundo. Da superfície da água, a nascente se estende até uma profundidade de 18 metros. É aqui que começa uma grande caverna. A abertura desta caverna tem 3 metros por 4 e possui um corrimão fixado ao longo da parede. Esta caverna se estende por 91 metros até uma profundidade total de 35 metros, chegando, eventualmente, à entrada de uma outra caverna, que é bloqueada por um portão de vergalhões de aço. E, novamente, para obter a chave de acesso a esta seção mais profunda, você deve mostrar a loja de mergulhos que possui todas as certificações para cavernas. A diferença entre o mergulho em águas abertas e o mergulho em cavernas não pode ser exagerada, e exige que os mergulhadores recebam ao menos 2 meses adicionais de treinamento, juntamente com 125 mergulhos adicionais com um parceiro ou instrutor certificado. A razão pela qual o portão foi instalado em primeiro lugar foi que, apenas nos anos 90, houve mais de 12 de fatalidades na caverna de Vortex Spring. Isso então chamou a atenção do governo, que ameaçou proibir totalmente os mergulhos neste ponto, a menos que algo fosse feito para impedir a entrada de mergulhadores inexperientes. Do ponto de vista de um mergulhador de cavernas e até mesmo do ponto de vista de um mergulhador recreativo, é fácil ver por que a Vortex Spring é uma atração tão famosa. A passagem se estende por mais de 488 metros de túneis mapeados e alcança uma profundidade total de 95 metros. Na verdade, ela é ainda mais profunda do que isso, mas o final é inacessível, simplesmente porque as passagens se tornam estreitas demais para continuar nadando. Alguns deles têm apenas cerca de 25 centímetros de largura. Neste ponto, os mergulhadores precisam retirar seus tanques de oxigênio e empurrá-los à sua frente enquanto se contorcem para passar. Nas semanas que antecederam o dia 18 de agosto, Ben tornou-se conhecido dos funcionários da loja de mergulho e de outros visitantes que frequentavam a área. Eles viam a caminhonete dele parada no estacionamento e o viam ou na beira da água ou mergulhando. Na noite em que um funcionário o deixou passar pelo portão trancado, em vez de esperar na beira como faziam, eles saíram imediatamente para suas casas. Afinal, eles pensaram que não tinham obrigação nenhuma de esperar por ele, e quando o faziam era apenas por cortesia, e sua cota de cortesia já havia sido esgotada por Ben. De fato, eles diriam mais tarde que às vezes eles o esperavam e às vezes não. Mas, desta vez, na manhã seguinte, quando retornaram ao trabalho, a caminhonete de Ben ainda estava parada no estacionamento. Naquela manhã, ninguém percebeu, porque eles ainda tinham suas próprias tarefas e coisas para cuidar. E o estacionamento estava bem movimentado de qualquer maneira. Então, apenas na sexta-feira, eles notaram que a caminhonete dele estava estacionada ali e ninguém tinha visto Ben na loja ou perto da nascente. Foi nesse momento que eles se deram conta e chamaram a polícia para comunicar seu desaparecimento. Também é aqui que as coisas começam a ficar estranhas. Imediatamente, a polícia isolou a nascente do poço para garantir que ninguém mais entrasse, e começaram a vasculhar a área próxima à nascente e a caminhonete de Ben para ver se conseguiam encontrar alguma das suas coisas. Nas buscas pela região, a polícia não encontrou nenhum de seus tanques de ar, nem sua roupa de neoprene ou qualquer outro equipamento de mergulho que lhe pertencesse. Mas dentro de sua caminhonete, eles acharam a carteira de Ben com $1.100 em dinheiro, além de seu celular e seu caderno de registros de mergulho. Nestes registros, descobriram que ele estava explorando a nascente há algum tempo e que ele desenhou o mapa das áreas por onde já havia passado com sucesso. Depois disso, eles foram até a casa de praia dos pais dele e encontraram o cachorro dele, sem água e nem ração nos potes. Parecia que o cachorro não era alimentado há pelo menos 2 dias. Então, bem na época em que Ben havia sido visto pela última vez pelo funcionário da loja de mergulhos. Com base nessas informações, tanto a polícia quanto os funcionários da loja estavam convencidos de que Ben ainda estava na caverna, e a essa altura era muito provável que tivesse se afogado. Cães farejadores também foram trazidos para revistar a área, e suas buscas continuaram conduzindo a polícia até a superfície do poço. Isso pareceu lhes confirmar a hipótese de que Ben havia entrado na água e que permanecera lá embaixo. À medida que as buscas avançavam, as notícias se espalhavam rapidamente pela comunidade de mergulho,
E com isso, mergulhadores de todos os níveis se voluntariavam para descer lá e ajudar na busca na caverna da nascente. Pelo menos, a suposição era que esse não seria um resgate, mas sim uma recuperação corporal. Inicialmente, a polícia pensou que esta grande manifestação de apoio iria certamente acelerar quaisquer esforços de busca. Mas à medida que mergulhadores mais experientes se envolveram, alertaram a polícia sobre o quão difícil seria esta operação. Eram apenas algumas dezenas de pessoas no planeta que teriam a experiência necessária para recuperar um corpo nessas condições. A combinação da profundidade do local, juntamente com túneis estreitos e condições lamacentas, significava que, se algo desse errado, poderia facilmente se tornar uma recuperação de 2 corpos, ao invés de apenas um. Eventualmente, os mergulhadores mais experientes começaram a vasculhar a caverna, quase sempre com os pais e a namorada de Ben sentados ao lado da fonte, observando ansiosos e esperando encontrar Ben com vida. Durante os primeiros dias, eles vasculharam grandes e pequenos túneis e depois voltaram sua atenção para as pequenas fendas e fissuras no teto e nas paredes. Infelizmente, um fenômeno muito comum no mergulho em cavernas quando o mergulhador entra em pânico é que ele nada aleatoriamente, tentando encontrar uma saída, e acaba se enfiando em uma dessas fendas. Como eles estão em pânico, isso faz com que eles cheguem muito mais longe nesses túneis estreitos do que gostariam. Mas, obviamente, isso só piora as coisas, e geralmente, logo depois disso, eles se afogam. Até mesmo a procura em si já é arriscada. Na verdade, logo nos primeiros dias, um dos mergulhadores teve problemas com o equipamento e quase pereceu enquanto nadava pela caverna. Ele conseguiu escapar por pouco, antes de entrar em pânico, acabar perdido e se afogar. Mas, incrivelmente, apesar de todos esses esforços, a única coisa que encontraram lá embaixo foram alguns tanques de ar que eles acreditavam pertencerem a Ben. Conforme as fontes que eu encontrei após muita pesquisa, foram encontrados 3 tanques no total, todos contendo a mistura de ar convencional. 2 destes tanques foram encontrados na área externa da caverna, e o terceiro foi encontrado a cerca de 61 metros já dentro da caverna. Isso também foi considerado estranho na época. Pelo menos um desses tanques deveria conter uma mistura de gases diferentes do ar normal, devido à profundidade em que ele estava mergulhando. Com o ar normal a essa profundidade, o mergulhador estaria suscetível à narcose por nitrogênio. Isso é algo que Ben saberia, ou pelo menos deveria saber. E sem dúvidas ele sabia disso, porque, como seu diário de mergulho mostrava, ele já havia entrado em cavernas com tal profundidade diversas vezes. É improvável que ele tivesse sobrevivido a mergulhos anteriores se tivesse a mistura de gases errada, como encontrado durante a busca. Isso apenas confundiu ainda mais os reforços de resgate. Já no domingo, 4 dias depois do desaparecimento de Ben e 2 dias após o início do resgate, alguém do grupo de buscas entrou em contato com a lenda de mergulho Ed Sorensen. Ed não é apenas um dos principais mergulhadores em cavernas do mundo, mas também um especialista em recuperação, com mais de 2.500 mergulhos em sua carreira. Quando foi contatado, ele estava em uma expedição nas Bahamas, mas logo após receber a mensagem de texto, largou tudo o que estava fazendo e chegou à Flórida no dia seguinte. Quando ele chegou ao Vortex Spring, os outros mergulhadores experientes que já haviam feito a busca lhe disseram que ir mais longe do que eles próprios já haviam ido era muito perigoso. Ed discordou da avaliação e depois fez 3 mergulhos separados. No total, ele percorreu 518 metros da caverna mais profunda e pelo menos 200 metros a mais do que o próprio Ben já havia mapeado em seu diário. Ele até usou um veículo de propulsão de mergulho para viajar mais rápido e carregou tanques menores para passar por aberturas mais estreitas. Mas, no final, ele não encontrou absolutamente nada. Nenhum corpo, nenhum equipamento e até mesmo nenhum sinal de aumento de atividade de peixes que poderiam indicar que estavam se alimentando de algo em decomposição em algum lugar da caverna. Na verdade, não havia nenhuma marca que sugerisse que alguém pudesse ter se espremido por alguns dos túneis mais estreitos. Se alguém tivesse se espremido por essas passagens, teria arrastado e perturbado o lodo e marcado as paredes o suficiente para que fosse perceptível para qualquer outra pessoa. E ainda mais estranho do que isso, Ben tinha 1,86 m de altura e pesava 95 kg. Basicamente, ele era mais alto que Ed e também pesava 20 quilos a mais. O próprio Ed achou muito improvável que Ben, que não era treinado e nem tão experiente,
pudesse ter ido mais longe do que ele próprio. Com cada pista subsequente chegando a um beco sem saída, os pais de Ben ficavam cada vez mais desesperados. Eles estavam dispostos a tentar tudo e qualquer coisa para obter respostas sobre o que poderia ter acontecido com seu filho. Primeiro, contrataram um homem que originalmente mapeou a caverna para tentar encontrá-lo, mas 7 mergulhos depois, tudo o que ele conseguiu oferecer foi um pedido de desculpas por não ter encontrado nada. Em seguida, eles custearam com um valor de $50 mil um veículo subaquático operado remotamente. Este VOR foi então usado para vasculhar a caverna, mas infelizmente não foi capaz de ir além do que os mergulhadores humanos já haviam ido. Quando a busca finalmente terminou, após o frenesi inicial, 16 mergulhadores passaram 36 dias seguidos vasculhando a caverna, porém sem nenhum resultado. Muitas vezes, os pais e a namorada de Ben simplesmente ficavam à beira da água esperando por qualquer sinal dele. Para além desta busca inicial, os mergulhadores voluntários continuaram durante meses enquanto a polícia voltava sua atenção para a região ao redor da nascente. Com quão minuciosa foi a busca na caverna, começou a parecer menos provável que ele estivesse lá, afinal. Algumas teorias alternativas começavam a ser apresentadas, como por exemplo, talvez seu corpo tenha sido removido antes do início da busca. É possível que ele tenha se afogado, mas temendo que a nascente fosse fechada pelo governo, outros mergulhadores o retiraram antes que alguém o encontrasse. Os 2 mergulhadores que o viram na noite em que desapareceu foram interrogados, mas as suas histórias permaneceram consistentes. A polícia até fez com que eles fizessem um teste de detector de mentiras, mas eles passaram, e essa hipótese foi descartada também. Também foi sugerido que Ben foi arrastado por uma das saídas na nascente, mas então, quando a polícia vasculhou os pântanos que eram o escoamento da nascente, novamente não encontraram nada. Eles procuraram nas proximidades Blue Creek, Sand Creek e Choctaw River, vasculhando a área nos meses seguintes. Toda essa busca não resultou em nenhuma indicação de qualquer sinal da presença de um corpo. Outras pesquisas com cães farejadores de cadáveres também não revelaram nada na floresta ao redor da nascente ou nas proximidades. Isso acabaria sendo outro beco sem saída. Outra teoria, sugerida por várias pessoas, era que ele talvez tivesse forjado seu próprio desaparecimento. Talvez, com todo o estresse dos últimos anos, ele precisasse recomeçar a vida, então encenou seu próprio desaparecimento para fugir de sua antiga vida. Embora isso fosse tecnicamente possível, também não parecia fazer sentido. Ele parecia tão positivo nas semanas que antecederam o fato. Ele conversou com a namorada sobre começar um novo negócio relacionado ao mergulho e até deixou uma carta para os pais antes de sair de casa, prometendo cuidar deles na velhice, para agradecer o apoio deles nos últimos anos. Mais do que isso, ele sabia o quão difícil foi para eles o falecimento precoce de seu irmão. Simplesmente não faria sentido ele fazer isso com eles, sabendo a dor que eles passaram. Pelo menos essa era a opinião dos pais e da namorada de Ben. Em 2011, não havia muita esperança por parte da comunidade de mergulhos de que Ben fosse encontrado em qualquer lugar da Vortex Spring, porque a busca já durava meses e era realizada por alguns dos mergulhadores mais experientes do mundo. Parecia impossível que ele pudesse realmente estar lá com todos os recursos investidos na busca. Os pais de Ben, por outro lado, não perdiam a esperança de encontrar o filho. Cada vez mais frustrados pela falta de resposta, eles ofereceram uma recompensa de $10 mil para qualquer pessoa corajosa o suficiente para encontrá-lo. Intencional ou não, porém, a insinuação de que os mergulhadores estavam com medo de procurá-lo foi uma espécie de insulto para todos que passaram os últimos meses como voluntários. Esses indivíduos estavam basicamente arriscando suas próprias vidas por alguém que tecnicamente não deveria ter entrado na caverna para começo de conversa. O receio era também que, ao oferecer dinheiro, pudesse atrair mergulhadores que não estavam realmente qualificados para fazer recuperações. Mas, apesar das críticas que receberam por esta decisão, eles aumentaram o valor da recompensa 2 vezes, chegando a um total de $30 mil. E tal como a comunidade do mergulho havia alertado, eventualmente este medo foi concretizado. Em março de 2012, um mergulhador entrou no poço, porém nunca mais saiu. No dia seguinte, seu corpo foi encontrado e recuperado por Ed Sorensen. Parecia que ele havia se perdido ou entrado em pânico, então não conseguiu encontrar o caminho de volta e acabou se afogando.
Embora não houvesse nenhuma evidência explícita de que ele estava procurando por Ben, Ed pensou que esse era o caso, porque ele foi encontrado ao lado de uma pá, perto de uma fenda incrivelmente pequena. E para alcançar essa fenda, Ed teve que passar por outras 4 fendas apertadas. Isso estava muito além do alcance normal dos mergulhadores de cavernas que frequentavam a nascente de forma recreativa. Esta fatalidade apenas gerou mais críticas da comunidade de mergulho, especialmente de Ed. Sendo ele quem fez a recuperação, ele sabia intimamente como a recompensa resultou em pessoas arriscando suas próprias vidas na busca, além das vidas dos socorristas que acabaram tendo que recuperar esses corpos posteriormente. Depois disso, os pais de Ben finalmente rescindiram a oferta de recompensa. Eles acreditavam firmemente que, se Ben não estivesse na caverna, provavelmente foi vítima de um crime. Enquanto tudo isso acontecia, eles contrataram um investigador particular para investigar a loja de mergulhos e seus funcionários. Este investigador acabou por descobrir que vários dos funcionários tinham antecedentes criminais e que o proprietário enfrentava graves acusações criminais. Algum tempo antes do desaparecimento, o proprietário contratou um funcionário temporário que mais tarde acabou lhe devendo dinheiro. Supostamente, o proprietário levou o funcionário para a floresta e o agrediu com um taco de beisebol, tentando fazer com que ele pagasse o dinheiro que lhe devia. Felizmente, esse funcionário conseguiu fugir e, eventualmente, o dono da loja de mergulhos foi acusado por agressão e sequestro. Em 2011, um ano após o desaparecimento, ele não contestou essas acusações e recebeu uma multa, além da sentença de 7 anos em liberdade condicional. Então, o proprietário faleceu um ano depois em uma espécie de acidente mal explicado. Houve um churrasco realizado em dezembro daquele ano na loja de mergulho, e durante o churrasco, o proprietário caiu de uma escada e machucou gravemente a cabeça. Ele não foi levado para um hospital, e sim para casa, onde foi deixado em uma banheira com um cobertor por cima. Mas quando algum familiar voltou para sua casa no dia seguinte, ele estava em estado muito pior. Infelizmente, não descobri durante minhas pesquisas qual o grau de parentesco deles. Essa pessoa, então, ligou para a emergência e ele foi levado ao hospital, mas o dono da loja de mergulhos entrou em coma e faleceu cerca de um mês depois. A parte mais estranha de tudo isso, e de como isso se relaciona com o desaparecimento de Ben, é que a polícia se recusou a divulgar informações sobre o incidente, alegando que fazia parte de uma outra investigação em andamento. Existe alguma especulação de que talvez tenha havido alguma ligação entre os dois casos, ou que algo tenha acontecido entre Ben e o dono da loja de mergulho, mas, novamente, não encontrei evidências sólidas de nada disso. Como nota final, o desaparecimento de Ben também foi investigado pela lenda do mergulho, Jill Harnett. Você deve se lembrar dela do meu vídeo de mergulho em cavernas no maior iceberg do mundo. Ela acabou ouvindo sobre esse incidente e quis gravar um vídeo para mostrar aos pais de Ben. Ela esperava que, ao mostrar a eles o vídeo da caverna e as condições lá embaixo, isso pudesse dar-lhes o fechamento de que eles precisavam desesperadamente. Antes de fazer o vídeo, ela achava que Ben não estava na caverna, com base em tudo que soube do caso. Mas, conforme ela analisava todos os detalhes e explorava a caverna sozinha, sua opinião realmente mudou e percebeu, olhando seus mapas, que Ben havia chegado muito longe no Vortex Spring. No final, o curta-metragem foi transformado em um documentário completo, e Jill agora acredita firmemente, afinal, que Ben está em algum lugar dentro da caverna. Ela acha que o cenário mais provável é que, em pânico, Ben se enterrou profundamente em uma fenda, que de outra forma seria inacessível, e que está fora de vista. Então, no final, isto nos deixa com mais perguntas do que respostas. O último avistamento verificável de Ben foi em 18 de agosto de 2010, quando ele reabasteceu seus tanques dentro da loja de mergulhos. Além disso, qualquer relato de avistamentos dele é feito por outras pessoas que estavam na nascente ou, finalmente, pelos 2 funcionários que o viram na saída da nascente. Embora não haja realmente nenhuma evidência ou razão para desacreditá-los, ainda existe a possibilidade de que a versão dos acontecimentos que contaram à polícia seja imprecisa. E embora a explicação mais simples seja de que Ben entrou na caverna e se afogou em algum lugar lá dentro, parece impossível que não tenha deixado nenhum vestígio, apesar de quão minuciosa foram as buscas. O fato de não haver marcas, equipamentos, peixes ou qualquer outra indicação de que houvesse um corpo em decomposição dentro dela parece apoiar ainda mais a ideia de que ele, afinal, não estava dentro daquela caverna.
Mas se Ben não estava dentro da caverna, onde ele está? Seu corpo foi removido antes que as autoridades pudessem encontrá-lo? Houve algum encobrimento para evitar que a caverna fosse fechada permanentemente? Ou Ben fingiu seu próprio desaparecimento? Os acontecimentos em sua vida foram demais e ele finalmente decidiu simplesmente abandoná-la? Se fosse esse o caso, por que todos os outros sinais indicariam o contrário? Por que ele diria aos pais que cuidaria deles e parecia esperançoso quanto ao futuro? Então, se Ben não tivesse fingido seu desaparecimento, seria isso um caso criminal? Supostamente, os funcionários da loja de mergulhos sabiam que Ben estava forçando passagem pelo portão dias antes. Talvez isso tenha levado a uma briga com o dono da loja de mergulho, mas sem qualquer pistas, estas são apenas teorias infundadas. É por essa razão que o desaparecimento de Ben McDaniel, ainda hoje, é um dos maiores mistérios da história do mergulho. Existem tantas possibilidades diferentes e tão poucas evidências para apoiar qualquer uma delas. Pode permanecer um mistério para sempre. Muito obrigado a todos por assistirem. Se você é como eu e quer desesperadamente saber o que aconteceu nessa história afinal, eu adoraria ouvir suas teorias nos comentários. Se aconteceu algo com você e você acha que pode se adequar ao canal, sinta-se à vontade para enviá-lo diretamente no e-mail encontrado na descrição. Se você quiser apoiar o canal, basta deixar um like nesse vídeo e se inscrever. E mais uma vez, muito obrigado por assistir e espero ver você no próximo.